Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero Carlos Nascimento. Falo principalmente aos irmãos da congregação de Vila Independência, igreja esta, que é dirigida pelo pastor Pedro Barbosa. Essa igreja faz parte da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Piracicaba, cujo presidente é o pastor Dilmo dos Santos. Irmãos, na manhã de hoje traremos uma breve reflexão sobre a lição 6 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Essa revista é a revista dos adultos, lição 6, cujo título é Um Chamado ao Arrependimento. Digo a vocês, irmãos, talvez aqueles estejam, talvez alguns jovens ou adolescentes também estejam assistindo esse momento, que vocês não saiam daí. É uma lição que ela é aplicável a todo cristão, seja ele velho, novo, casado, solteiro, membro, obreiro, não importa. Esse chamado arrependimento, é preciso haver uma reflexão sobre ele diária na vida do cristão. Então, eu aconselho você ficar aí e te digo, já te adianto, que não vamos nos delongar. Irmãos, essa lição, ela usa como texto áureo, né? O comentarista usa como texto áureo o Salmo 51, verso 17, que diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não rejeitará, ó Deus. Irmãos, vocês vão perceber que essa lição vai permear o Salmo 51, certo? E, contudo, para entendermos um pouco mais o que Davi nos quis trazer com esse salmo, precisamos conhecer a história, né, por trás desse salmo, o plano de fundo. Para isso precisaremos ir lá no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, que vai descrever o fato que inspirou Davi a escrever este salmo. Caso você esteja assistindo ao vivo ainda, você não vai conseguir parar para ir lá ler o livro, o capítulo 11 e 12 de Samuel. Contudo, essa é a vantagem da tecnologia de hoje. Depois você vai poder, quando o vídeo ficar disponível, você vai poder parar, ir lá consultar a sua Bíblia, acompanhar, para poder melhorar o seu aprendizado. Eu vou citando aqui algumas passagens, certo, irmãos? E vocês vão acompanhando, eu vou dar a vocês aqui a ideia que se passou. O início de tudo, irmãos, é quando Davi, primeiro ponto, chegou Davi, tinha vencido uma grande guerra, e um ano depois chegou o tempo o tempo que os reis eles saíam às batalhas, né? Nesse tempo, Davi, em vez de fazer a sua obrigação, ele escolheu, não, eu não vou, e mandou os seus servos, mandou o capitão da sua guarda e seus servos. E ele ficou, então, ali no seu palácio. Nesse momento, né, Davi, talvez por não ter o que fazer naquele momento, não estar cumprindo as suas obrigações, por favor, se quiser um pouco mais de detalhes da história, vai lá no capítulo 11, início do capítulo 11 do segundo livro de Samuel, você vai ter mais detalhes. Então, Davi, de repente, nesse momento, ele passa, quando ele está ali no seu palácio, ele vai andar pelos terraços, né? Porque antigamente, as casas antigas, né, de Jerusalém, daquela região, tinha o teto plano, onde se podia andar. Então, o pessoal aproveitava ali, irmão, para poder dormir, caminhar, conversar naquele lugar. E Davi não fez diferente. Ele foi lá passeando pelo terraço do palácio. De repente ele olhou o horizonte como qualquer um de nós faríamos. Provavelmente o palácio de Davi ficaria num lugar alto, em destaque. Então, de repente, quando ele olhou, ele avistou uma mulher muito formosa a se lavar. Essa mulher, a Bíblia diz que essa mulher era muito formosa, muito desejável. Então, Davi, ele olhou e desejou essa mulher. Daí mandou-se perguntar quem era aquela mulher. Ele perguntou quem é aquela mulher. Aí disseram, não é Betseba, a mulher de Urias. Ou seja, o Davi sabia, foi avisado, era a mulher de Urias. E ele mesmo assim, sabendo que, sendo avisado que era a mulher de Urias, ele mandou chamar essa mulher, a Betseba, ao palácio. Chegando ao palácio,
Davi fez o que o seu coração já tinha se alvoroçado a fazer. Ele se deitou com essa mulher. Deitando-se com essa mulher, estava então Davi adulterando. Só que daí já temos a primeira lição da história, desse pano de fundo por trás do Salmo 51. Davi, o pecado que Davi cometeu, o adultério que Davi cometeu, ele não ficou debaixo dos panos, ele não ficou escondido. O adultério, essa vez que Davi se deitou com Betseba, gerou uma criança. Betseba então engravidou. Então Davi precisaria então se livrar das provas desse pecado. Que dizia a lei que aquele que adulterasse, deveria ser morto, tanto ele como Betseba. Davi era rei, ele não se deixaria ser morto. Então se começa o plano de Davi para enterrar, para deixar o seu pecado oculto. É interessante, irmãos, antes de chegar a essa parte, qual foram as partes, os planos que o Davi arquitetou para poder esconder os seus erros, devemos entender, irmãos, que eu e você, todos nós enfrentamos possibilidade de pecado todos os dias. Todos os dias nós temos que decidir. E diante das tentações que vêm para mim, para você todos os dias, é o que veio para o Davi naquela época. Davi tinha outra escolha. Ele viu a mulher tomando banho, mas ele tinha a escolha de recuar, de voltar, não era a mulher dele. E ainda mais quando soube que essa mulher era mulher de outro homem, certo? Então, quando eu e você nos deparamos, assim como Davi se deparou com o pecado diante de nós, temos somente duas escolhas. É a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós naquele momento, né? Como diz em Romanos capítulo 8, verso 13, diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Também, porém, te digo, se andai pelo Espírito se andai pelo Espírito, vocês não cumprireis a concupiscência da carne, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 5, 16. Irmãos, nós temos opções. Temos somente dois caminhos. É a santificação, como eu acabei de falar para os irmãos, ou transgredir a lei de Deus, o que produzirá as obras da carne, aquelas que estão descritas em Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Você tem uma escolha, eu tenho uma escolha. Contudo, Davi, apesar também de ter escolha que eu e você temos hoje, Davi escolheu por pecar. E esse pecado gerou um fruto. O fruto que denunciaria o adultério de Davi. Como disse os irmãos há alguns segundos atrás, adultério deveria ser punido com morte. Os dois deveriam morrer, como está escrito lá em Levíticos capítulo 20, verso 10, e Deuteronômio capítulo 22, verso 22. Então, uma vez que o pecado frutificou, né, uma criança foi gerada, e enquanto aquela criança era gerada, ela crescia, o Davi arquitetava planos para poder esconder o seu pecado, logicamente. E daí, Davi, o Urias, ele tinha ido para a guerra, estava na guerra. Estava lá batalhando, fazer o que Davi deveria estar fazendo. Então Davi manda chamar Urias, com o intuito de quê? Assim, ele quis, Urias, vem da guerra, você lutou muito, descanse. Esse descanso que o Davi propunha a Urias não era um descanso, simplesmente eu estou preocupado com você, então descanse. Não. Ele queria que Urias fosse descansar, ou seja, Urias descansando iria para sua casa, encontrando a sua esposa, ele deitaria com a sua esposa, e Urias, então, filho, que até então ele não tinha se manifestado, né, a barriga dela não tinha crescido, que o intervalo era muito pouco. Então o filho
seria do Urias, porque a distância era muito pouca entre que o Davi havia se deitado e Urias teria se deitado. Contudo, o Urias era um servo fiel, não só ao Senhor seu Deus, mas também ao seu Senhor, homem imediato a Davi. E como era de costume dos servos fiéis, Urias falou: não, Senhor, não irei à minha casa e me deitarei com minha esposa e comerei pão enquanto os meus companheiros estão na guerra. Não me deitarei, não deixarei tu aqui. Então, como todo servo fiel, ele se deitou à porta do seu Senhor. Imagine agora, Davi. Se sinta, coloque no lugar de Davi. Davi tinha adulterado com a mulher do homem fiel. Fiel não somente a Deus, mas fiel a ele. Acho que cada vez, eu pensando aqui, cada vez que o Urias tomava uma atitude e declarava a sua fidelidade ao rei, fidelidade a Deus, era uma pancada no coração de Davi. Uma pancada que mexia com ele. Um homem tão fiel, e eu fiz tamanho desonra sobre ele. Certo, Urias não quis descansar. Descansou à porta do palácio, né? Então, Davi, ele quis arquitetar um segundo plano. Plano esse que ele era chamar Urias para jantar com ele. Davi chamou Urias para jantar com ele. Então, nesse momento de jantar, o plano de Davi era: vamos embebedar ele, e assim ele bêbado, ele vai perder sua consciência e levaremos ele para deitar a sua mulher. Logicamente, ele deitando a sua mulher, né? Quando estiver bêbado, ele vai, podemos dizer, não, o filho é seu. Mas imagine um homem bêbado, Urias ainda bêbado, ele não se deixou ser levado para sua casa. Ele deitou a porta. Eu acredito que essa tenha sido mais uma apunhalada em Davi, mais um ressentimento, porque imagine um homem tão fiel, mesmo bêbado, mesmo com sua consciência deturpada ali, né, nocauteada pelo álcool, ele continuou fiel aos seus princípios, ao seu Senhor. Urias, homem digno de ser imitado. Pena que se não falou muito sobre ele na Bíblia, mas um homem digno de ser imitado. Na verdade, ele não se falou muito porque, de fato, era a única coisa necessária a ser falada. E também todos os heróis que viveram não estão descritos, né? Somente aqueles que Deus aprova e deixar para nós, mas isso é uma outra história. Aí, nesse momento que Urias, ele mesmo bêbado não quis deitar, então Urias voltou à guerra. Urias depois passou-se uns dias, né, ficou 2 dias lá, e então Davi falou assim: volte à guerra. Voltando à guerra, Urias levava nas suas mãos a carta da sua sentença de morte. Além de Davi ter deitado com a mulher dele, e tentado fazer que o filho gerado do adultério parecesse que fosse dele, Davi mandou Urias levar sua carta de morte, a própria carta de morte, a carta que dizia para o seu comandante que deveria colocar Urias à frente de batalha, num lugar onde existiam os mais valentes oponentes e sem nenhuma retaguarda, lugar certamente onde Urias iria morrer. E assim como o comandante também foi fiel, era fiel a Davi, e Urias também, na sua fidelidade, não abriu a carta era selada, ela tinha que ser entregue a quem o rei mandou se entregar. Não abriu-se a carta, somente o destinatário abriu a carta, e a carta era a carta que designava a morte de Urias. E de fato assim foi feito. Como Joabe era fiel a Davi, ele cumpriu aquilo que designava a carta. Então, Urias morreu. Talvez, então, chegando à morte de Urias, notícia da morte de Urias, a sua mulher, Betseba, ela pranteou. Mas passado o luto,
Davi mandou a chamar e a assumiu. Talvez nesse momento, na cabeça de Davi, os planos dele de encobrir o seu pecado, na cabeça dele, os planos teriam triunfado. Nenhum homem viu. O seu comandante, que ele mandou a carta explicando, pedindo para colocar Urias diante da batalha, Davi não explicou ao seu comandante o porquê ele estava fazendo aquilo. Somente Davi e Betseba sabia. E como a vida dos dois dependia disso, Davi, nenhum dos dois ia falar, iria abrir. Contudo, Davi, ele esqueceu que existia um Deus, Israel, um Deus que via todas as coisas, um Deus que de fato vê todas as coisas. Em Hebreus capítulo 14, verso 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós temos que tratar, sobretudo, com Deus. O Deus que não vê. O Deus do qual nós não podemos nos esconder. E o que aconteceu? Tinha um Deus em Israel e também tinha profeta em Israel. A saber, irmãos, profeta é aquele que fala de Deus, das coisas de Deus para os homens. É aquele que traz de Deus a mensagem de Deus aos homens. E Natã não era diferente. Natã era um profeta, daqueles tantos que existiam em Israel. E naquele momento, naquela história, ele foi o profeta levado por Deus a falar a verdade a Davi. Então, chegar esse momento, vocês vão poder acompanhar essa história no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Dado esse momento, chega Natã a Davi. Natã chega contando a história de Davi em parábolas. Ele fala de um homem muito rico com muitas ovelhas, que mesmo vendo o homem muito pobre e com uma ovelha só, esse homem rico se apossou da ovelha desse homem pobre. Então, Natã, ele pergunta a Davi, o que deveria ser feito? Davi enfurecido, porque Davi, apesar do seu pecado, ele era um homem com um coração bom, um coração segundo o coração de Deus. Só que o pecado dele, ele estava enganado, e ele não conseguia enxergar o próprio pecado. Nesse momento ele fala, ouvindo essa parábola, fala, esse homem deveria morrer. Esse homem deveria ser punido com morte, de tão injusto que ele é. Natã, então revela, Senhor, este homem é tu, fala Davi. Então, Davi cai em desespero. Revela-se a si a gravidade do pecado que ele havia cometido. Devemos entender. Eu preciso entender, devemos entender. Deus não faz acepção de pessoas. Como está escrito em Romanos capítulo 2, verso 11. Deus não faz acepção de pessoas. Um rei, apesar de ser rei, não pode fugir das consequências do seu pecado. Um rei, apesar de ser rei, não poderá fugir das consequências do seu pecado. Um homem mais santo, a segunda lição que nós tomamos depois de acompanhar essa história de Davi, um homem, por mais santo e capaz que seja, ele ainda é capaz de cometer o mais terrível dos pecados. Meus queridos, somente quando aprendemos a andar em espírito,
que poderemos cessar as obras da carne. Gálatas 5, capítulo 16 diz assim: digo, porém, Paulo fala aos Gálatas, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aprendemos até aqui, meus irmãos, que a desobediência ao Senhor conduziu Davi a um estado de completo vazio espiritual e de profunda angústia. Só que entendemos, meus queridos, que Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos conduz ao arrependimento. E a Davi também não foi diferente. Só que é necessário, da minha parte, da sua parte, tomarmos passos, tomarmos algumas decisões. É o que veremos aqui para frente. Davi, você vai ver aí no seu tópico 2 da sua lição, caso você tenha a lição, nas suas mãos aí, que o primeiro passo que existiu, que precisou ser tomado por Davi, pelo caminho do arrependimento, era o reconhecimento e a confissão. Reconhecimento e confissão. A conversa com Naamã fez Davi reconhecer o seu real estado. E assim, agora vamos voltar agora ao Salmo 51. Davi fala: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado de Davi, o pecado que ele havia cometido, ressoava na sua mente dia após dia. Porque o Davi, na sua maioria das vezes, era um homem injusto, um homem que zelava por fazer o certo, que zelava por fazer aquilo que agradara a Deus. Mas nesse momento de fraqueza, nesse momento escuro da sua vida, ele permitiu-se ser embriagado pelo pecado, se entregar ao pecado, se entregar ao seu desejo. Porque desejos todos nós sentimos. A decisão é nossa, como disse anteriormente. Seguir o desejo ou nos sacrificarmos para agradar a Deus. Sacrifício vivo. Um sacrifício racional. De fato, essa ação de Davi denota o óbvio arrependimento, pois para se arrepender, existe é preciso que você reconheça a falha. Eu preciso reconhecer minhas falhas para que eu possa me arrepender. Sem reconhecer onde falhei, eu não consigo me arrepender. Nem eu, e assim também foi como Davi. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer o que errou. Infelizmente, meus queridos, atualmente, as pessoas têm acostumado a conviver com seus pecados de estimação, pecados escondidos. Isso é uma situação real. Muito se busca do Deus da prosperidade, mas pouco se busca do Deus que conduz ao real arrependimento. Palavras de Pedro em Atos, capítulo 3, verso 19, que diz assim: arrependei-vos, a pregação de Pedro tão famosa, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados, de sorte que da presença do Senhor venham tempo de refrigério. O próprio Davi, no Salmo 32, versos 3 a 5, diz assim: quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É necessário que eu reconheça, é necessário que se confesse, é necessário para aquele que errou, para aquele que caiu, reconheça que errou e confesse o seu pecado, para que então possa ser alcançada a misericórdia de Deus. E depois de confessado o seu pecado, veio então pedido de perdão. Possamos ver ali no Salmo 51, verso 4, diz assim: contra ti,
somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi tinha reconhecido que ele merecia o pesar que havia vindo sobre a vida dele. Vocês vão ver quais foram as consequências desse pecado. O Davi reconhecia que Deus havia pesado a mão sobre ele, mas não que Deus fosse, que o objetivo do Senhor fosse castigar Davi. Não. Deus usa de instrumentos para nos levar ao seu caminho. E também a lei de semeadura. Já se diz que semear é uma opção, mas a colheita é obrigatória. E ainda mais que quando se semeou o mal que Davi semeou, logicamente, a colheita não seria nada boa. O Russell Shedd comenta, fala assim, dizendo que os pecados não confessados afastam o crente de Deus. Da mesma forma, que os pecados prazerosos afastam o não crente de conhecer o Deus, impedem que o não crente conheça o Deus que o poderia salvar. Russell Shedd ainda, em uma de suas obras majestosas, a obra que chama Pecados e Pecadinhos, arranque as ervas daninhas do jardim da fé. Ele apresenta alguns pecados, por vezes comuns, que por vezes comuns vão tornando a nossa fé fraca. Pecados não confessados são como ervas daninhas, que não precisam ser adubadas para crescer e proliferar, mas que impedem que cresçam em nós frutos que permaneçam, frutos de qualidade, frutos que venham levar a nossa fé adiante. Reconhecer, confessar, renunciar os pecados nos levam a uma vida cristã saudável e frutífera. Que tenhamos isso na nossa mente. Eu preciso ter todos os dias estar nessa mente. O erro, o pecado, todos nós pecamos. A diferença que vai existir é a atitude perante os nossos erros. Pecados grandes, como o de Davi, um adultério, como alguns dizem pecados grandes ou pequenos, mas no final não existe pecado ou pecadão, existe pecado. E todo pecado, para ser perdoado, é necessário que aquele que pecou reconheça, confesse, se arrependa, peça perdão e mude de caminho. E depois, só que tem uma questão interessante que, embora o pecado, ele seja passível de perdão, enquanto a vida seja passível de perdão, e que aquele que peça, que reconhece, que confessa, que deixa os seus maus caminhos, alcança perdão de Deus, é uma verdade, é possível, é real. Existe perdão pelos pecados. Deus perdoa aquele que reconhece, confessa, se arrepende, que reconhece, confessa e se arrepende. Deus perdoa. Contudo, o perdão de Deus não aniquila as consequências do pecado. Embora Davi tenha sido perdoado dos seus pecados, ele sofreu as consequências deles. Perceba algumas consequências que geraram. De inicial, o filho gerado do adultério, morreu. Mais ou menos 7 dias depois da criança nascer, a criança faleceu. Davi chegou a jejuar. Davi chegou a orar a Deus pela vida da criança, que talvez alcançasse Davi misericórdia. Mas o profeta Natan já tinha falado: essa criança vai morrer. Você vai ver, observará lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 14 e verso 8. Verso 14, o profeta Natan fala: a criança morrerá. E no verso 18 é anunciada a morte da criança. Uma consequência do pecado de Davi. Por consequência também, o profeta Natan falou: não apartará. Deus falou através do profeta Natan: Davi, a espada não se apartará da tua casa. Não se apartará. E de fato não se apartou. Absalão matou Amon.
Absalão depois se rebelou com seu pai. Foi a promessa, o que foi falado a Davi, ó, o mal chegará na tua casa. O mal chegou na casa de Davi. Você vai ver lá no capítulo, no capítulo 13, versos 23 e 32. Absalão matou Amon, matou o seu irmão. E matou porque Amon havia se deitado forçadamente com uma irmã. O Amon tinha cometido um pecado e foi morto por esse pecado que o cometeu. Absalão fez rebelião contra o seu pai. Você vai ver lá no verso 15 do 2 Samuel, capítulo 15, verso 6. E por fim, ainda como consequência dos erros de Davi, Absalão coloca todas as concubinas do seu pai no terraço, arma uma tenda e se deita com ela e as envergonha diante de todo Israel. Talvez você pergunte assim, mas por que me arrepender? Me arrepender se as consequências do pecado ainda vou colher. Lembra que o arrependimento gera misericórdia. Davi merecia a morte. Talvez tenha sido até mais doloroso para ele ver mortes e mais mortes, a morte do seu filho, o filho do adultério, a morte de Amon, a rebelião de Absalão, as suas concubinas serem envergonhadas. Mas ainda havia vida em Davi. E havendo vida, poderia haver arrependimento. Uma coisa que eu e você, que todos nós devemos pensar e ter patente na nossa mente. O mais importante na vida do cristão não é o seu nome, não é a sua fama, não é o seu dinheiro, não é o prestígio que você talvez tenha, a quantidade de amigos que tenhamos. O mais importante na vida do cristão é a sua salvação. A salvação é algo de extrema importância. Eu digo o mais importante, não é de extrema, é o mais importante na vida do cristão. E ela deve ser, portanto, inegociável. Não há preço para que se possa vender. Porque o preço foi pago por nós na cruz, foi o sangue de Cristo derramado. Um Deus que se fez carne para me salvar e te salvar. Portanto, é inegociável a salvação. Portanto, não devemos brincar com ela, nem colocar a sorte, nem ameaçá-la com nossos pecados, com nossas más escolhas. Devemos que entender, meus queridos, que o perdão de Deus nos libera o acesso para Ele. Mas mesmo perdoados, sofremos as consequências dos nossos pecados. É importante até esse ponto pararmos e refletirmos. E nos sacudirmos todo momento. Para permanecermos em vigilância, em oração. Para que não venhamos a pecar. Não venhamos a cair. Deixamos cada um com a sua questão. Paulo fala, tire primeiro a trave dos seus olhos, antes de querer tirar o cisco do olho do outro. É necessário que eu pense sobre a minha vida com Deus. E você pense sobre a sua vida com Deus. Davi fala assim, você vai ver lá no final do Salmo 50, onde eu falo assim, ó, porque se então me purificar, então se me der a alegria da salvação, eu poderei ensinar aos transgressores os teus caminhos. Só depois de ser purificado, só depois de se arrepender, só depois de ter comunhão com Deus. Porque uma vez que eu tenho comunhão com Deus, eu posso olhar para o meu irmão, aquele que caiu, aquele que pecou com misericórdia, com graça, e entender que todos nós
pecamos e todos nós fomos destituídos da graça de Deus, mas Jesus Cristo se fez homem, se fez carne, para que nós pudéssemos ser reconciliados. E Ele é o nosso advogado diante do Pai. Devemos entender que o julgamento só cabe a Cristo, o julgamento do outro. Mas Paulo nos orienta nas ceias que leiamos todos os dias, todo mês, que devemos examinar a nós mesmos. Porque se examinarmos nós mesmos, nós não somos condenados. Se eu me examino, eu me corrijo. Se eu me examino, eu me corrijo. Eu procuro correção da parte de Deus, eu procuro me arrepender e me lançar aos pés de Deus. E assim alcanço a sua misericórdia. Visto então Davi se arrependera, conheceu a consequência dos seus pecados. De fato, a espada não se afastou da casa dele. Mas Davi viu que os seus pecados não trouxeram somente consequências externas, mas também internas. Sua comunhão com Deus tinha sido afetada. Então Davi fez alguns pedidos a Deus, a fim de que, não só externamente, sua vida fosse corrigida, mas principalmente a sua comunhão com Deus fosse restaurada. E esse era o desejo de Davi. Davi, então, no Salmo 51, verso 6, fala assim, pedindo sabedoria a Deus, fala assim, o que tu queres é um coração sincero, enche meu coração com a tua sabedoria. Em todos os problemas que Davi passou, todas as lutas que ele lutou, ele buscou o conselho do Senhor. E se sagrou vitorioso em todas as suas batalhas. Mas diante do pecado, quando ele precisou, é o momento que ele mais precisaria pedir conselho de Deus, ele deixou de lado o conselho do seu Senhor. E caiu. De fato, lhes faltou sabedoria. Salmo 111, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda no livro de Jó, podemos encontrar que eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é a inteligência. Uma mente e um coração puro, ou seja, prudente e sinceros, são a evidência da perfeição do homem de Deus. Já comentava o Matthew Wade. Peça sabedoria a Deus. Sabedoria para discernir os caminhos que devem ser escolhidos. Uma coisa é ter conhecimento. Eu sempre falo, conhecimento, a sabedoria é a capacidade de administrar o conhecimento que nós temos. Não adianta eu conhecer e saber que é mal e escolher pelo mal, porque o mal me levar à destruição. Mas quando eu sou sábio, eu conheço os caminhos, eu sei que os caminhos da treva existem e escolho andar o mais longe possível deles, pois eu sei que esses caminhos de trevas me levarão para perto, para longe do meu Senhor. Eu preciso não só saber, não é somente ser informado, mas ter a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que possa sair da zona que me leva a pecar, do lugar, dos aparelhos, seja conversas indevidas, seja olhares pecaminosos, sejam coisas que eu sei que eu não consigo conviver. É melhor entrar no céu faltando um membro e ainda entrar no céu do que ter todos eles e não entrar no céu, disse nosso Senhor Jesus. Eu preciso ter sabedoria para dizer não no momento certo, para escolher, para correr, fugir da aparência do mal e resistir ao inimigo.
Davi vai à frente e Davi entendia que sua mente, o seu coração havia sido contaminado, sujo. E ele pede fazer seu segundo pedido a Deus. Verso 51, desculpa, Salmo 51, verso 7 diz assim: purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Davi falou. É importante que saiba que Davi queria ter a certeza que estava purificado. E já não existia nada no seu coração que, que viria atrapalhar a sua comunhão com Deus. Para que vocês possam entender, sopo, irmão, o sopo era um arbusto que nascia na fenda da roça, na fenda das rochas. Era um arbusto cheiroso, né, com um odor agradável. Ele tinha flores amareladas, vistosas e bonitas. Esse arbusto, esse sopo, era utilizado geralmente nas cerimônias de purificação. Você vai encontrar lá no Levíticos capítulo 14, verso 15. Também, ramos de ensopo foram utilizados como pincéis para poder passar na parte alta das portas e nas laterais das portas dos israelitas, quando estavam no Egito, para que, se o anjo da morte passasse, os seus primogênitos não fossem tocados. Então eles pegavam ramo de ensopo, você vai ver lá em Êxodo, e eles pegavam no sangue do cordeiro morto, do cordeiro que tinha sido previamente morto, e pegavam esse sangue e aspergia na porta. Davi sabia que a chaga dos seus pecados eram grandes. Ele queria se sentir totalmente puro. A mancha do seu pecado era terrível. Imagine só. Davi era rei. Davi, o rapaz que tinha matado Golias, um músico admirável, um compositor de músicas inspirado por Deus, rei vitorioso de Israel, um rei seguido do coração de Deus. A queda de Davi não foi uma queda qualquer. Não foi uma queda qualquer. Um homem grande. E já se diz os homens, quanto maior você é, maior a queda quando ela se dá. Imagine um rei que deveria ser exemplo para todos. Um homem seguindo o coração de Deus caiu na adultério. Porém, meu querido, o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o mais vil dos homens. Graças à confissão do seu pecado e à misericórdia de Deus, Davi, saiu da sujeira. E principalmente, a sujeira saiu de Davi. Os nossos pecados são purificados pelo sangue de Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus chama Cristo diz que Cristo é o sangue da aspersão. Ele não cobriu nossos pecados, ele lavou todos os nossos pecados. Ele morreu pelo pecado do homem. Ele morreu para me salvar e para te salvar, para restaurar a minha comunhão e a tua comunhão, a comunhão de todos nós, todos aqueles que creem nele, com Deus. Por fim, depois de Davi pedir sabedoria, depois de Davi pedir para ser purificado, Davi pediu uma coisa que todo cristão é desejoso e ama ter: a alegria da salvação. Davi, no verso 50, 40, desculpe, no verso 12 do Salmo 51, Davi fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Com um espírito voluntário. Davi estava num estado de angústia profunda, se sentindo sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Ele pedia a Deus que trouxesse ao seu coração, outra vez, a alegria da salvação. Daí ficam duas lições
O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado, com certeza, conduz à tristeza e à morte. Lição 1. Caminho da santidade, alegria e salvação. Lição 2. Caminho do pecado, conduz à tristeza e à morte. Um escritor chamado J.W. Beijing, ele diz assim, que a alegria proveitosa da proximidade com Deus é o verdadeiro motivador ao novo estilo de vida. Segundo o pastor Gisel Gomes, o pastor Gisel Gomes diz o seguinte, muito interessante, perdão e gozo vão juntos. Almas não perdoadas dos seus pecados são almas completamente esquecidas. Davi, no Salmo 51, ele faz pedidos a Deus que todos nós devemos fazer sempre, todos os dias. Sabedoria, purificação e a alegria da salvação. Não podemos esquecer de ter isso vivo na minha mente, no meu coração, na tua mente e no teu coração. Eu preciso estar alegre porque o Senhor me salvou. O Senhor deu o seu Filho por mim. Eu preciso sempre, ao errar, me arrepender dos meus pecados. Porque os meus pecados constituem uma barreira entre mim e Deus. Mas uma vez que eu reconheço que errei, e reconheço que o seu Filho morreu por mim, morreu para me salvar todo aquele que nele crê, aí sim, eu sou restaurado. Aí sim, nós somos restaurados. E podemos sentir a alegria dessa salvação grandiosa. E a saudade do céu. E a expectativa da volta de Cristo. Por fim, meus queridos, dispersos com a palavra, as palavras de João, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 1 ao 3, que diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, ou seja, que conhecemos a Cristo, se guardarmos os seus mandamentos. Portanto, meus queridos, espero que essa lição tenha edificado a você, a sua família, a sua casa. Tome para você essa lição, como eu tomei para mim, que ela possa nos fazer refletir, possa dar esperança àquele que está no mais profundo lago e poço de pecado, que existe esperança para ele. Basta reconhecer, confessar, sair dos seus maus caminhos e pedir perdão a Deus. E assim Deus restaurará todo aquele que se chegar a Ele, com um coração contrito, querendo ser cada dia mais santo e fiel a Deus, esperando ansiosamente a volta do seu Filho. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Tenha um feliz Dia das Mães, tenha uma feliz vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém.